Vamos lá, entrando aqui ao vivo. Muito bom dia para você que está no Instagram, muito bom dia para você que está no YouTube. Eu sou a Patrícia Zilig e aqui você está no 947. 947 porque começa todos os dias no 9h47, mas não é pegadinha. Hoje começou mais cedo, porque eu tenho uma mentoria a partir das 9 da manhã, que vai até umas mais ou menos 11, 11h30. E eu não queria deixar de vir aqui falar um assunto importante para vocês. Então, se você, por acaso, estiver assistindo a gravação, porque o que eu vou fazer? Eu não vou deixar vocês na mão, né? Então, eu vou disponibilizar essa gravação. Geralmente, a live não fica gravada. Por que a live não fica gravada, gente? Porque eu vou dar privilégio para quem está ao vivo. Eu quero responder as perguntas de vocês ao vivo, então eu dou preferência para quem está ao vivo. Agora, como eu quebrei a regra, eu estou vindo mais cedo, pode ser que você não tenha se programado, eu coloquei uma mensagem lá nos meus stories que ia começar mais cedo, mas eu não sei se todo mundo viu. Então eu vou deixar essa live gravada. E aí, se você entrar por aqui às 9h47 e ver o post, corre no feed. E eu vou deixar essa live gravada hoje o dia inteiro para que você possa conferir, tá bom? Então, vamos começar. Então, eu sou Patrícia Zilig, formalmente é o Viver de HP, esse nosso 947. Aqui nós discutimos assuntos, estratégias, técnicas, para que você, professor ou professora de yoga ou qualquer outra linha de yoga, possa ganhar 5 mil reais por mês com aulas de yoga personalizadas. Isso é, você ter liberdade, no mínimo 5 mil reais, tá? Existem outros, você pode ganhar mais que isso? Pode. Eu tenho falado bastante sobre isso nas lives, tem uma galera que tem perguntado sobre se é possível ganhar tanto, ou mais, menos. Então, a gente tem falado bastante sobre isso, tá? Então, hoje eu quero dar o foco sobre a tal da liberdade financeira do professor de yoga. Eita, esse tema é um tema que às vezes rende um pouco mais, né? Inclusive, eu vou pegar aqui o celular, que o meu celular tem aqui as opções das coisas que vocês me respondem, do que vocês falaram para mim, do que vocês me mandaram, porque estou com o outro celular, tá aqui, ó, olhando em vocês. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que é liberdade financeira, né? O que vocês me responderam? Eu dei uma olhada sobre as respostas de vocês. Então, o que foi falado? Foi falado que a liberdade financeira é você poder fazer algumas coisas, como você poder ir numa consulta médica, como você poder não depender de uma outra profissão. Então, tem muita gente que está aqui, que me acompanha, inclusive que participou da webclass Viver de Yoga Personal, né? Então, a webclass que foi ao ar quarta-feira passada, semana passada, olha quanta coisa já aconteceu. E aí as pessoas me disseram, olha, Paty, eu quero muito não depender de uma outra profissão, porque eu gosto muito de yoga, mas hoje eu não consigo pagar meus boletos com a profissão de yoga. Então, eu quero que meu plano B se torne plano A, mas por isso aconteça, eu preciso de ganhar dinheiro com a profissão. Justo, faz todo sentido. Então, muitas pessoas elas querem migrar, elas querem me ver dessa missão de ensinar. Eu super entendo. E por que eu super entendo? Porque eu passei por esse processo também, tá? Quando eu conheci o yoga, eu trabalhava com recursos humanos, é uma área que eu sou apaixonada, é uma área que eu conheço bastante, enfim. E fiz formação nisso, tenho formação em RH, em psicologia organizacional, pós em psicologia organizacional e tal, só para entender como que funciona esse mundo louco corporativo. Só que eu estava viajando demais, estava mega estressada, né, já resumidamente aqui, aí eu conheci o yoga, uma pessoa me indicou, eu conheci o yoga, comecei a praticar, gostei tanto que eu falei, putz, eu podia ensinar isso para outras pessoas como missão de vida, já que eu estava na área de RH, justamente porque eu queria transmitir uma mensagem, ajudar as pessoas, né? Então, eu sempre a escolha das minhas profissões, mas com foco em realização. Eu sempre quis ser realizada através da minha profissão. Então, é um fator importante para mim, porque para mim a profissão, o seu trabalho não é só você ganhar dinheiro, e sim você ser uma maneira de deixar sua marca no mundo, é uma maneira de você poder ajudar outras pessoas, poder se expressar através da sua profissão. Então, é isso que me move quando eu penso na profissão. O RH acontecia isso. E aí, só que eu estava mega estressada, eu trabalhava viajando, viajava para tudo quanto é lado do Brasil, e era sempre com mala, então era uma mala de viagem grande, uma outra mala com um notebook pesado pra caramba, porque não sei se vocês lembram, os notebooks há uns bons 15, 17 anos atrás, eles eram gigantes, né? Eles eram muito grandes. Com um projetor também gigante, né? Projetor aquele, né? Porque eu também fazia apresentações, e um banner embaixo do braço. Então, era uma beleza. Então, eu ficava super cansada e nunca tinha vida, porque eu sempre estava viajando o tempo todo.
E aí me indicaram yoga, aí eu fui procurar, gostei, vi o que tinha gente fazendo formação profissional, eu falei, opa, peraí, mas como é que é essa formação profissional? Como é que funciona? Comecei a estudar, participei de grupos de estudo, quando a próxima vez que abri um grupo de estudos para aluno, eu entrei, aí na próxima turma que entrou uma turma de formação, eu entrei, e aí quando eu me vi, eu estava já ministrando aula como estágio, já estava me formando, já estava ali, gostando tanto disso que eu pedi demissão de uma empresa em que eu tinha o cargo de coordenação, uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, uma empresa linda, você falar, vocês todo mundo concorda que é uma empresa linda, e aí para que eu pudesse fazer a minha missão, mas para isso eu fiz uma reserva financeira, eu não saí da noite para o dia, não me formei e saí, demorei um período aí de quase um ano para fazer essa transição, mas eu tive que fazer demissão, mas eu sei que teve um barato lá que mudou toda a diretoria, enfim, aí eu tive que pedir demissão. E nesse processo, o que aconteceu? Eu pedi demissão e saí de empresa e fui ministrar aula de yoga, mas eu fiz uma reserva financeira para mim, né? Foi uma escolha minha. Tem pessoas que funcionam bem sendo mais radicais, tem pessoas que falam assim, eu quero viver de yoga agora, pedem demissão e começam. Tem certo e errado? Não, não tem certo e errado. Eu não posso aqui falar para você que você deve queimar a ponte, né, queimar todas as pontes e navios, e você já viver da sua profissão. É uma escolha sua. E isso ninguém pode falar para você o que é certo e errado, porque quem vai pagar seus boletos é você, não sou eu, não é ninguém que está fazendo algum comentário para você, certo? Então, é você que tem que tomar essa decisão, é sua vida, é sua profissão. Então, o que eu sempre, você pode pedir, mas o que acontece? Se você pedir demissão da sua empresa agora e começar, falar, eu vou começar já, você vai ter que ter muito mais sangue nos olhos, se você não tiver uma reserva, se você não tiver ninguém que te apoie ali, que invista em você durante esse período, porque é uma profissão nova, não é porque é yoga, é porque é uma profissão nova, como qualquer outra, você vai pegar experiência no começo, então, você pode não ter aluno, ou pode estar ali no processo de não querer cobrar tanto no começo, o que eu nunca fiz, tá? Eu já cobrei um valor mais alto desde o começo. Então, mais alto não, o valor que devia, tá? O valor devido da aula. Então, eu já... Você pode... você vai ter que ter mais sangue nos olhos, essa é a questão. Se você realmente queimar os navios, as pontes, enfim, você vai ter que ter mais sangue nos olhos para fazer acontecer. Se você não tiver, fala assim, putz, mas eu acho que eu sou mais tartaruga, eu não sei nada de errado ou certo de ser mais tartaruga ou ser mais coelho. Se você for mais tartaruga, se você gostar mais de fazer os processos mais lentamente, entender melhor, ter mais o nível de maturidade de cada coisa que você faz, o que vai ser necessário nesse processo? Que você tenha uma reserva. Então, essa reserva, enquanto você não faz, você pode continuar numa empresa, é uma opção, né? Então, você tem que pensar em estratégias, tá? Porque muitas pessoas, elas mudam de profissão e falam assim, mas yoga não dá certo. Ser professor de yoga não dá dinheiro. Mas por quê? Você se planejou? Você pensou em você como seu próprio negócio? Porque é muito fácil você pensar no projeto da sua empresa com toda a viabilidade financeira, porque eu fazer muitos projetos de programa de qualidade de vida. A gente tem que pensar em todos a viabilidade financeira, a viabilidade do projeto, certo? Eu também fiz MBA de gestão de projetos na GV, que é uma maneira de dar uma ancorada nessa cabeça que é muito de humanos. Então, o que você vai fazer? Você vai avaliar tudo, você vai avaliar financeiro, você vai avaliar se é viável. Então, você tem que avaliar todo o contexto. Porque senão você vai falar, mas a profissão não dá certo. Não é a profissão que dá certo, faltou essa estratégia de olhar antes. Eu falo muito sobre esse olhar anterior no PPA. PPA é um programa que é dividido em 3 pilares que sustentam o seu viver de yoga personal, que é preparação, prospecção e acompanhamento. Então, na preparação, você vai ter esse olhar, né? Você vai ter essa visão. E aí, eu sempre penso numa frase, uma frase que me marcou muito, tá? Então, é uma frase que eu levo em consideração, e aí você fica à vontade se você quiser levar ou não, que é uma frase do Larry Granville, se eu não me engano, ele é gaúcho, que eu já... primeira vez que eu conheci num evento, já faz alguns 3 anos, eu acredito. E eu realmente acho uma pessoa incrível, e ele fala uma frase que me marcou muito, que é o seguinte: viva do seu sonho, mas primeiro ganhe dinheiro. E isso para mim fez muito sentido. Viva do seu sonho, mas primeiro ganhe dinheiro. Então, o que é isso? É que você tem que desistir do seu sonho? Não, mas você tem que se planejar para o seu sonho se tornar viável. Porque se acontece o seguinte, se acontece de você fazer a migração, tá, pedir demissão, se eu não tivesse reserva nenhuma,
Eu, logo no primeiro mês, eu já comecei a ganhar mais dinheiro porque eu já tinha o personal, né? Lembra que nos meus primeiros personals, meus primeiros 3 personals eu consegui logo quando eu me formei, né? É lógico, as primeiras foi o casal, primeiro foi uma indicação de uma colega que não conseguia assumir, queria muito que eu saísse de empresa para estar lá ajudando, trabalhando, né? E viabilizando, inclusive, a escola. Mas o outro foi o cara que veio até mim, eu fui até ele, na verdade. Ele é dono de uma loja, de uma marca muito famosa aqui no Brasil, de artes marciais, enfim. E aí eu fui até a loja dele para olhar e também para conversar, para falar seja bem-vinda ao bairro, enfim. E aí eu falei com ele sobre o trabalho, ele gostou e a gente já começou a fazer aula. Então, olha só como é simples você, fazendo até parênteses. Às vezes é muito mais simples você falar sobre o seu trabalho, é muito mais simples do que você imagina. Basta você aproveitar os momentos, né? Não é que você tem que ser um chato, um cara que vai chegar falando assim, e aí, quer fazer aula? E aí, quer fazer aula? Não, não é isso, tá? É diferente. Né? Senão parece aquelas pessoas que batem de porta em porta, vendendo, sei lá, antigamente enciclopédia, alguma coisa nesse sentido. Não, você vai chegar e vai falar sobre a questão das coisas interessantes, aproveitar a oportunidade. Então, ele falou assim, mas o que vocês fazem lá? E aí eu falei sobre o que eu fazia, eu falei, então, inclusive, se você quiser, dei para ele como um presente, faz uma aula minha, como eu sei que você não tem seu tempo, né, tem um cabelo aqui no meu olho, então, como você que você não tem tempo, faz o seguinte, faz uma aula personalizada, que é uma aula com o seu horário agendado, tal, que ele tinha disponibilidade só no meio da tarde, e aí aconteceu o seguinte, que ele topou. Então, essa é uma maneira de aproveitar a sua aula experimental, tá? Ele topou, eu sabia que o cara era muito bom, que o cara ia ser muito legal ministrar aula para ele, e era um cara bem humorado, um cara muito gente boa mesmo. É uma das vantagens também de ser professora, que você escolhe com quem você quer trabalhar. Eu escolhi ele, porque eu falei, pô, esse cara é legal, ele é do bem, é um cara bacana, e ele tá precisando principalmente em questões de flexibilidade, né? Porque geralmente quem faz artes marciais, quem faz muita musculação, fica grandão. Isso de você crescer o músculo, você dá uma atrofiada no músculo e você perde flexibilidade, alongamento. Então, era o foco disso. Então, foi muito legal, foi uma experiência muito bacana, em que ele continua fazendo algumas aulas comigo. Então, veja como é fácil oferecer sua aula, né? Então, fazendo esse mega parênteses, mas é fácil, não é difícil. Basta você aproveitar as oportunidades. Às vezes você está no elevador conversando com alguém, você pode falar sobre o seu trabalho. Então, tem várias situações que você pode falar sobre o seu trabalho. Então, esse foi um mega parênteses aqui que eu fiz, mas a gente pode voltar a falar sobre esse tema. Só concluir aqui. Então, a questão da liberdade financeira quando está migrando de profissão. Então, é uma escolha sua. Então, você vai optar. Se você for optar, você vai fazer o seguinte: você vai optar entre você fazer a migração radical, que é você sem reserva, sem nada, vai, mas você vai ter que ralar muito, porque você não vai ter tempo para errar. Se você errar, você vai deixar de pagar uns boletos aí. Então, esse é um ponto. Se você vai fazer essa mudança e tem alguém que te patrocine, ótimo. Agora, se você quiser fazer uma mudança lenta, ok, é uma opção de você fazer essa mudança lenta. Mas para isso se planeje, tá? Uma coisa é você ser um pouco mais lento para você ter aquela mudança. Uma coisa é você falar assim, eu quero fazer essa mudança de maneira mais gradual. Quero fazer minha mudança de carreira de maneira mais gradual. Ótimo. Mas uma coisa é você fazer essa mudança de maneira gradual. Essa é tartaruga. Tartaruga dá um passinho de cada vez, mas ela anda, né? Ela não fica parada. Outra coisa é você ser um avestruz que enfia a cabeça debaixo do buraco e fica. É uma pessoa que trava, né? Quem aí já não travou falando assim, eu vou fazer isso de maneira mais lenta, vou fazer isso no meu tempo. E, na verdade, não estava fazendo nada, só travou. Não estava realmente fazendo alguma coisa, só travou o processo. Então, isso pode acontecer. Então, observe se você está realmente caminhando, se você gosta de fazer uma coisa mais rápida, veja como que você vai fazer essa mudança, ou se você realmente vai querer fazer mais lento, mais fácil, tá? Então, falar para mim, então, eu estou fazendo essa mudança lenta, estou fazendo. O que você está fazendo agora para que essa mudança aconteça? Você fez um planejamento para ela? Qual é o primeiro passo? Então, por exemplo, quando eu fiz o meu processo de mudança, eu peguei 3 personas, né? Logo de cara. E aí, eu fui conversar com o meu diretor e com o meu gerente e eles falaram, super me apoiaram, acharam massa a minha estratégia de sair de empresa, enfim. Eles são pessoas muito queridas, são pessoas que hoje também têm as suas próprias empresas, têm seus próprios negócios, vivem dos seus sonhos. E aí eles super apoiaram, e aí eu falei
que uma das coisas eles se ofereceram para ajudar, uma das coisas que eu poderia fazer, que eles poderiam me ajudar, era que eu pudesse ficar 2 dias em home office, para que eu pudesse assumir essas turmas personalizadas, mas algumas turmas em grupo que apareceram na escola, tal, que precisava que alguém assumisse. E foi nesse momento que eles super toparam, então, enfim, eu tive um planejamento, que era o quê? Em mais ou menos um ano, eu ia... não, eu conversei com eles em janeiro. Eu falei que eu ia sair em setembro. Foi em setembro. Então, eu falei, olha, em setembro eu saio, então eu faço uma mudança gradual, dá tempo de treinar alguém, dá tempo de fazer várias coisas, tal. E então, foi isso que eu fiz. Então, eu fiz essa mudança durante 2 dias na semana. Eu fazia, eu trabalhava à distância, isso já faz mais de 10 anos, né? Então, não tinha essa popularização, né, essa divulgação de home office, nada disso. E aí, eu comecei a trabalhar esses 2 dias por semana da escola. Eu ia lá, ministrava as aulas na escola para esses na verdade, o casal ministrava aula na casa deles, e depois eu continuava trabalhando, né, à distância. Por que eu trabalhava à distância e não entrava mais tarde? Porque a empresa é muito longe, é uma empresa que fica no interior de São Paulo. Para que eu chegasse até essa empresa, eu pegava fretado. Então, fretado de manhãzinha, eu pegava o fretado às 6h15 da manhã. Não podia atrasar, de 6h10 eu já tinha que estar lá no ponto do fretado, porque se o fretado passasse, se eu não estivesse, se o fretado passasse, eu tinha que pegar 3 horas de ônibus, metrô, balsa e tudo mais, né? Cipó, enfim. Então, o que aconteceu? Foi que eu não tinha como depois ir para a empresa e depois voltar para ministrar aula, era tudo muito longe. E aí eu fiz essa migração, né? Fiz essa migração parcial. Enquanto isso, eu fiz uma reserva de dinheiro, fui pegando experiência, fui pegando mais turma, fui pegando mais aluno. Então, quando eu fiz a mudança, eu já tinha alunos, eu já tinha personal, eu já estava ganhando uma grana interessante com o yoga. Então, por isso que eu fiz a migração, tá? Essa foi a minha história de migração. Então, agora não tem certo e errado se o que você quiser fazer para fazer a migração de carreira, tá? Então, só você vai poder dizer, porque só você vai pagar seus boletos. Então, não adianta alguém falar assim, mas você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Você tem que pensar no seguinte, você também está carregando a imagem do profissional de yoga, certo? Você está carregando a imagem de alguém que vive da missão de ensinar. Se você é uma pessoa que vive a missão de ensinar e não ganha dinheiro com a sua profissão, é quase um desserviço da profissão. É quase como se você estivesse jogando contra. Putz, Paty, mas eu não estou jogando contra, imagina, eu me formei, eu divulgo, eu vou lá e ministro aula. Tá, mas você ganha dinheiro com a sua profissão? Porque os seus familiares olham para você com orgulho e falam assim, putz, ele está numa profissão legal, ele tem qualidade de vida, tem tempo livre e ganha dinheiro? Seus familiares olham e falam isso, seus amigos falam isso? Então, pensa nesses pontos, porque às vezes fala assim, pô, eu ganho dinheiro, aí você está ganhando dinheiro, legal. Só que você tem qualidade de vida? Você pode ir no almoço em família, né? Agora com todas as devidas seguranças, porque ainda tem risco de contaminação, né? Então fiquem de olho nisso. Mas você tem tempo para você fazer alguma coisa nesse sentido? Você tem tempo para os seus projetos pessoais? Tem tempo para você estudar, praticar? Porque não adianta nada, um pilar tá lá em cima, tô ganhando muito dinheiro, uhul! E aí você não tem tempo para você dorme mal, você não tem tempo para você cozinhar, não tem tempo para você lavar roupa, enfim, né? Então, eu tô falando coisas aqui que as pessoas me falam, tá? Então, pensa nisso. Ou você tem tempo demais, e aí você tem esse tempo demais sobrando, e aí não ganha dinheiro, sabe? Então, é um equilíbrio entre você ganhar dinheiro, ter tempo livre e ter qualidade de vida. É importante você seguir essas 3 coisas, não ficar só em ganhar dinheiro, porque só ao ganhar dinheiro você vai perder o foco da sua profissão, que é ter qualidade de vida. Você fornece qualidade de vida para as pessoas. Como é que você fornece qualidade de vida para as pessoas se você não tem qualidade de vida? A conta não fecha. Você vai chegar para o seu aluno e vai falar, olha, que legal, bacana, você pode praticar todo dia. Né? Então, você vai falar sobre conceitos importantes de alimentação, tal, quando você tem oportunidade, quando o aluno é mais avançado, né? Quando ele já está dentro, né? Já está praticando. E aí você todo dia não tem tempo e vai ter que comer ali, sei lá, um pão na chapa, na padaria, porque você não teve tempo de parar e comer.
porque você está entre uma aula e outra, principalmente se você tiver como aulas em academia, e às vezes você ganha 20, 30 reais por aula e vai ter que correr de um lado para o outro. Então, pensa nisso, você tem que estar também coerente, tem que ter coerência entre o que você fala e o que você faz. E o aluno vai perceber que você não tem qualidade de vida. Por quê? Você nunca tem tempo, você sempre está cansado, você chega lá na aula quase dormindo. Então, você é uma pessoa que às vezes pode estar ficando frequentemente doente, enfim, tem uma série de fatores que eu já falei aqui. Inclusive, eu já tive síndrome de burnout por causa disso, eu já falei. Então, por isso que eu tô aqui para falar de alguns erros e acertos, erros que você não precisa cometer. Tem uma frase muito interessante que é o seguinte: eu não lembro de quem exatamente é, tá? Mas é o que fala que os inteligentes aprendem com os seus próprios erros, os sábios aprendem com os erros dos outros, né? Então, você não precisa errar em coisas que outras pessoas já estão te dizendo que é errado. Que, olha, não vai por aqui não, que não vai dar bom, hein? Se seguir esse caminho aqui, não vai dar bom. Então, o que eu estou aqui para fazer? Para te falar sobre praticidade. O que você está fazendo hoje, independente do que você esteja fazendo, está errado? Provavelmente não, mas a questão é que você não precisa ficar, às vezes, num caminho que você vai demorar um pouco mais, porque eu estou aqui falando sobre de maneiras práticas e estou sendo verdadeiramente honesta com você, o que dá certo e o que não dá. Pode ser que alguma coisa dê certo para você que não deu certo para mim? Pode ser que sim, pode ser que não, mas eu falo de uma maneira geral, de uma maneira mais pontual de coisas que geralmente não dão certo, coisas que geralmente dão certo para a maioria das pessoas, que são essas pessoas profissionais de yoga, profissionais aqui, professoras de yoga ou professores de yoga, que realmente estão ou já na área há algum tempo, ou que estão em formação. Nossa, eu peguei muita gente também na webclass que está na fase de formação profissional, que é muito legal essa fase, né? E aí, você não precisa bater cabeça logo de cara, você já pode começar certo logo de primeira vez, tá? Então, você já pode começar certo. E se você está na transição de carreira, você pode fazer essa migração, sim, é possível. Você não precisa depender da sua profissão a vida inteira. É lógico, só se você gostar muito. No meu caso, eu era apaixonada por RH, ainda sou, mas eu achei algo que eu ainda sou mais apaixonada, algo que é amor mesmo, que é, enfim, sabe? Que eu sinto que é a minha missão de vida e que eu me realizo mais. Entanto, quando eu falo de RH é legal, mas quando eu falo yoga, meus olhos brilham, eu empolgo, é muito diferente, é nítido, as pessoas conseguem perceber algo que realmente acredito, eu vivencio e acredito que pode fazer diferença para várias pessoas, sabe? Então, é uma profissão realmente muito linda. Então, tem que pensar nessa questão. Quando você não ganha dinheiro, você está fazendo desserviço para a profissão, né? Então, pensa nessa questão do estilo da liberdade financeira, o quanto isso é importante. O quanto é importante para várias coisas, como vocês citaram, para você passar uma consulta médica, para você ter plano de saúde, para você ter essa liberdade financeira e você não depender da sua profissão, poder migrar de carreira, poder ajudar a sua família. Eu sei que tem gente aqui que ajuda a família, tem uma pessoa que sempre me acompanha nas lives, está ajudando a mãe. Então, como é que você consegue ajudar, né? Eu até criei um certo, né, um certo rapport, porque também tem essa situação de cuidar da mãe, enfim. Para você poder viajar, para você não ter que ficar ministrando tanta aula de um lado para o outro, para você ter tempo para você, dar tempo para viajar, ter tempo para curtir a vida, investir em curso, investir em coisas que você gosta. Então, pensa que olha quantas coisas legais que você pode fazer tendo liberdade financeira. Não é só, eu não estou te falando que é só pelo dinheiro em si, tá? Não é só porque eu quero no final do mês que você olhe a sua conta bancária e fale, ó, 5 mil reais. Não é aquela história do pica-pau. Iate, mulheres, 100 mil dólares. Não, não é pelo dinheiro. É pela missão, é por você se sentir realizada na profissão, realizado, né? Eu sei que tem homens que me acompanham aqui também, tem professores que me acompanham. Então, para você sentir essa realização, para você sentir que você é capaz, para se sentir mais seguro, quanto mais você ganha dinheiro, mais você vai ter segurança para você falar da sua profissão e investir em você, e mais você vai aprimorar suas aulas, e mais você vai aprimorar outras coisas, como os seus estudos, as suas técnicas, fazer coisas que você gostaria de fazer e nunca fez porque não teve tempo ou dinheiro. Então, pense que a liberdade financeira te viabiliza, não só o dinheiro te viabiliza, se você se realizar pessoalmente e profissionalmente, né? Te viabiliza você ter tempo e qualidade de vida.
te viabiliza você ser coerente com a sua profissão. Te viabiliza você levar a profissão para um outro patamar. As pessoas olharem para você e falar, pô, eu quero ser professor de yoga porque o fulano lá é professor de yoga, tem qualidade de vida, tá bem, tem tempo livre e ganha dinheiro, né? E é feliz. Então, é tudo isso que a sua liberdade financeira vai proporcionar, sabe? Você vai poder ser um exemplo para mais pessoas pelo profissional que você é. Se você já esteve fora da área de yoga e de uma empresa, provavelmente você admirou algumas pessoas. Essas pessoas eram pessoas bem-sucedidas financeiramente? Geralmente, sim. Não tem certo e errado, mas geralmente, se você olhar no contexto de sucesso profissional, você olha isso também. Por que não você olhar isso também dentro do contexto de yoga? É importante fazer essa mesma análise. É uma empresa. A diferença é o formato, a diferença é que você vai falar de qualidade de vida, vai falar de outros assuntos, mas também é uma empresa, também é uma entidade. E como uma entidade, é importante que você cuide dessa empresa, se faça o seu planejamento, pense na sua preparação, pense na sua prospecção, pense como acompanhar os alunos. Tem esses 3 pilares para que você viva de yoga personal e também utilize os 2 valores que são importantes, que permeiam todo o viver de yoga personal, que é ética e responsabilidade profissional, que a gente fala sobre eles numa outra live, porque agora já falta 2 minutinhos para eu entrar em mentoria, então eu já fico por aqui. Quem assistir a gravação e quiser fazer perguntas, porque não teve a oportunidade de fazer pergunta ao vivo, coloca nos comentários, eu vou responder. Eu venho aqui à tarde nos stories e respondo as perguntas, tá? Mas posta aqui embaixo do vídeo que eu vou responder, vou ver todas as perguntas, prometo, e respondo para vocês. Um grande beijo e ótimo dia para vocês. Para quem está no YouTube também, um lindo dia para vocês.